Ó Santa Luzia, pedi a Jesus que sempre nos dê os olhos da luz. Queridos irmãos e irmãs, aqui quem fala é o Padre Frei Balbino, missionário, servo do Senhor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo chegue suave no fundo do seu coração. Hoje nós vamos usar um testemunho de vida, o testemunho de uma mulher chamada Luzia, que nasceu por volta do ano 280 depois de Cristo, em Siracura, na Itália. Aquela jovenzinha perdeu seu pai ainda criança e foi criada pela sua mãe, que a educou na fé da igreja de uma forma muito santa. Aquela jovenzinha chegou a fazer um propósito com Deus de viver a virgindade perpétua e de transformar toda a parte que lhe cabia de bens em caridade. Porém, Luzia não expressou isto para a sua mãe ainda quando criança ou adolescente. Preferiu chegar a uma idade maior para que isso fosse expressado. E a sua mãe, mais tarde, veio a adoecer. E Santa Luzia tinha uma devoção por Santa Águeda. Ela vai ao túmulo de Santa Águeda, ela pede oração pela sua mãe, ela alcança a graça da cura. O fato dela alcançar a graça da cura fez com que ela criasse coragem e contasse tudo para a sua mãe, do seu propósito de vida em prol do Evangelho. E a sua mãe aceita. A sua mãe começa, a partir de então, sem mais demora, a converter tudo aquilo que tocaria de bem para a Luzia em caridade. Porém, o entendimento de sua mãe estava claro, mas o do seu futuro esposo, o daquele que estava prometido para casar com ela, porque sua mãe, como ela não sabia que Luzia tinha feito esse propósito com Deus, ela queria que a sua filha tivesse um esposo e tivesse filhos. E Luzia estava prometida para um jovem, como era costume naquele tempo, e hoje isso persiste ainda em muitas culturas, que a jovenzinha é prometida em casamento para o jovem. E acompanhando esta promessa, também na época do casamento se tem um dote que os pais da noiva pagam para que o noivo case-se. É algo cultural isso. E aquele jovem não aceitou o fato de Luzia não querer mais casar-se. Não aceitou o fato de Luzia querer ser uma cristã autêntica e viver a virgindade perpétua, porque ele não era cristão e não entendia Luzia, não podia entender Luzia. Então ele vai e ele denuncia Luzia para as autoridades. Na época era o imperador Diocleciano, em 300, e aquele homem não era nada cristão, era um tremendo perseguidor. Então o que é que acontece? Luzia começa a ser perseguida. Primeiro, tentam levar Luzia para jogá-la num prostíbulo, mas o corpo de Luzia se torna tão pesado que os soldados não conseguem levantá-la e ninguém mexe contra a sua virgindade. Depois tentam jogá-la na fogueira, mas nenhuma chama queima o corpo de Luzia e Luzia se torna ainda formosa como sempre, bela como sempre. Aliás, um dos atrativos de Luzia, ela era muito formosa, muito bonita e tinha uns olhos encantadores que todo mundo se apaixonava pelos olhos de Luzia. E o noivo de Luzia, sabendo que ia perder uma das mais belas jovens e ainda perdeu o dote, ele não aceitou. E por não aceitar e sabendo que Luzia já tinha escapado de ser violentada porque não conseguiram,
já tinha escapado das chamas, ele manda arrancar os olhos de Uzia e servir em um prato. Mas aquele que tem a graça de Deus não fica desamparado. Uzia, no outro dia, é agraciada com outro par de olhos muito mais belo do que os anteriores. Aqui está um resumo da história da nossa querida santa, a padroeira da visão e padroeira dos oftalmologistas. Santa Luzia, rogai por nós. Gostou então deste vídeo? Pois não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhe com muita vontade este vídeo. O Senhor vos abençoe e vos guarde em vossa imensa bondade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.